O que é importante saber da minha trajetória é que eu não entrei na ciência sendo uma pessoa trans. O meu reconhecimento de identidade de gênero, ele foi bem tardio, por pura ignorância mesmo, né, que a gente não aprende sobre isso, a gente precisa ser autodidata nessas coisas, e eu demorei muito para ter acesso a esses conhecimentos que me ajudaram a me entender, né, então, eu tinha sérios problemas de depressão crônica, coisas nesse sentido, e eu achava que os problemas que geravam essas depressões eram outros, né, que eram os problemas que eu tinha conhecimento. Mas à medida que eu fui me entendendo melhor e entendendo mais sobre essas questões de gênero, eu pude, entender que de fato eu estava performando, né, um papel que não condizia com quem eu sou de fato. E aí foi em 2019, né, há 3 anos já? Não, 2 anos, que eu fiz a minha transição, que corresponde ao final do meu doutorado. E então, por exemplo, é muito errado você me falar que eu seja uma representatividade daquelas meritocráticas, né. "Ah, é trans e tem doutorado". Não, meu doutorado foi basicamente conseguido como na forma de um homem cis, porque foi realmente só no final do doutorado que eu transicionei. Então, são pressões diferentes, são acontecimentos diferentes, são cobranças diferentes, a forma que aconteceu na minha vida, a gente não pode ignorar isso. Então, como eu falei, eu sou muito privilegiada, né, por causa da minha transição tardia, no sentido da hierarquia, né. A academia ela é extremamente hierárquica. Uma pessoa que tem doutorado, uma pessoa que já publicou artigo, uma pessoa que é professora, ela tem muito mais poder do que uma pessoa trans que está começando a graduação e tudo mais. Então, não quero dizer que a minha transição eu passei impune, né, vamos dizer assim, socialmente impune. Eu perdi vários contatos, vários projetos eu perdi, bolsas foram fechadas as portas para mim e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, como eu já era uma pessoa que quando eu transicionei eu estava no final do doutorado, eu já tinha artigos, eu já tinha alguma relevância na hierarquia e na estrutura do conhecimento, pelo menos da minha área, eu não podia ser completamente descartada, que geralmente é o que acontece quando você é uma pessoa que está na graduação, tentando começar. Então os assédios que vêm para mim, e ainda mais que eu comecei a virar divulgadora científica, nesse mesmo período, os assédios que vêm para cima de mim, eles têm consequências muito maiores do que o assédio que se comete numa pessoa que está começando na área. Então existe essa diferença de poder. E então, assim, eu sofri nesse sentido social acadêmico, mas eu acho que a maior consequência que eu paguei, né, e aí foi fora da academia, foi porque, desde 2014, né, como eu falei, eu me entendo como tendo problemas de gênero, só que como eu era muito ignorante no assunto e tudo mais, as informações que me chegavam eram justamente as replicações de transfobia estrutural. Então o que que eu pensava sobre ser trans? Prostituição, rejeição familiar, rejeição escolar, então eu morava no Rio sozinha, dependia da minha bolsa, então eu só pensava assim: "Nossa, se eu transicionar agora eu vou perder minha ex-esposa da época, eu vou perder minha bolsa de mestrado, vou perder meu sonho, vou perder minha família, vou ter que me prostituir aqui no Rio de Janeiro", e só coisa ruim, né, porque é algo que a gente aprende. E aí eu tomei uma decisão que não foi muito inteligente, que foi de retardar a minha transição, retardar essas questões. E eu consegui, né, segurar isso por 5 anos. O lado positivo é que eu fiquei hierarquicamente mais relevante, que me protegeu nisso que eu falei. O lado negativo é que isso me gerou sequelas tão grandes de continuar, porque eu transicionei com 27 anos, então foram 27 anos vivendo uma vida que não corresponde a quem eu sou de verdade. Isso me deixou traumas que eu tô lidando com a minha psicóloga até hoje. E o fator de virada na minha vida, não sei se isso é muito pesado para falar aqui, se for, peço desculpas, mas o fator de virada da minha vida foi uma tentativa de suicídio, que aconteceu justamente porque eu não aguentava mais, eu simplesmente não tinha mais forças vitais para continuar vivendo essa mentira que eu era obrigada a viver. E felizmente a tentativa deu errado, e disso eu tive oportunidades, então, de reiniciar minha vida sendo quem eu era de verdade. Com relação a piadas e tudo mais, acontece inclusive onde eu trabalho, eu já tive que vivenciar algumas situações chatas,
que quando eu mudei aqui para Manaus, eu fui morar com uma colega, né, de profissão, do trabalho, porque era mais barato e tudo mais. E ela tinha recém terminado com um moço que trabalhava lá. E eu tive que ouvir várias piadas do tipo: "Ah, ela te trocou pelo traveco, blá-blá-blá, pi-pi-pi", e coisas assim que não são legais e tudo mais. Mas dentro da academia em si, é um pouco mais difícil, porque é igual eu falei, eu felizmente consegui me proteger bem, sem nada muito voluntário, né, mas o fato de eu ter alguma relevância na academia, na minha área, e ter o canal de divulgação, principalmente, eu acho que inibe as pessoas a fazerem publicamente. Mas eu sei que por debaixo dos panos acontece muita coisa e aí eu simplesmente, dependendo do nível do que acontece, eu ignoro, mas a depender da situação eu tento mover alguns fundos também para me proteger e etc. Mas na rua, ainda existe muito. Aqui em Manaus é uma cidade muito, LGBTfóbica, né, e existem algumas situações que eu, por exemplo, não gosto de me sujeitar ainda, né, justamente por causa dos riscos inerentes, de violência física, principalmente. Então é complicado. Afinal, a gente está no Brasil, né, que é o país que mais mata e violenta corpos LGBTs e principalmente corpos trans, né, então não dá para brincar.